Em vias de começar. Live. Esperando. Vão derrubar a live e dizer que é ato antidemocrático. A adoção já acabou? Tudo bom, Luiz? Como é que vai? Tudo bem, Arthur? Joia. Professor Olavo, como é que vamos? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Maravilha. Como é que anda aí a avaliação da fraude aí nos Estados Unidos? Olha, o povo acredita piamente no Trump. Chat ao vivo. A mídia não. Agora, se você vê os comícios do Biden, tinha 30 pessoas, 40 pessoas, ele não tem apoio popular. Mas essa votação dele é obviamente fraudulenta, não tem outra explicação. Eu já vi fraude quando eu morei nos Estados Unidos, na eleição do Bush versus Gore. Quem contava voto ganhava. Então, nitidamente, você vê que o sistema é fraudável. Agora, temos dois tipos de fraude, né? A fraude manual, junto com o sistema faz a contagem, ou ao menos a coleta dos votos, e depois você faz uma contagem manual. E é como aqui no Brasil também. Aqui não temos o lado manual, mas temos tudo digitalizado. Mas os dois são fraudáveis, do mesmo jeito. Sim. Quem faz você tem a produção das cédulas falsas e você tem a manipulação da contagem, que é no computador. As duas coisas estão funcionando. Mas acontece que antes dos caras começarem, o Trump já os estava observando. Ele está observando a preparação disso desde junho. Ele deixou o pessoal cometer o crime enquanto ele estava observando e documentando tudo. Não tem jeito, a fraude está mais do que provada. Exato. Eu acho que é engraçado a mídia. Ela tenta qualificar a fraude. Ela fala de widespread fraud, ou seja, uma fraude ampla. Mas ela não reconhece que existe fraude mesmo que seja focada. Então, ela tenta jogar com a semântica para qualificar que fraude ampla não existe. Mas então, fraude limitada existe. Começa negando 100%, depois vai baixando 75%, 50%, 25%, no fim fica quieto. Reconhecer o erro explicitamente, jamais. A gente já está na live. Já estamos online? Já estamos online, já está saindo tudo aí que vocês estão falando. A professora está ouvindo, muito bem. E na parte do local aqui da eleição, a gente não pode comentar nada por causa dos cargos que a gente ocupa hoje. Mas eu queria agradecer muito a presença do professor Olavo. É uma grande honra estar aqui, a presença do Luiz Felipe, uma grande satisfação. E tem coisa que vocês não podem falar, mas eu posso, eu não tenho cargo, não tenho emprego. O senhor está livre, como aqui ainda está 100% liberado o free speech, mas não pode se acostumar mal, né? Como diria aqui nos Estados Unidos, don't take it for granted. Não é garantido. Não é garantido, depende da disposição de brigar pela liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Mas eu queria aproveitar muito o dia 15 de novembro, porque, professor, a gente já viu várias vezes assim a forma como é feita a dominação das ideias, ela passa muito pelo controle da linguagem, do seu passado, da sua identidade, e quando você já está com tudo isso dominado, você não consegue nem esboçar a reação, você não sabe nem se expressar. E olhando para a história do Brasil, o dia 15 de novembro de 1889 é um dia onde houve um grande golpe, que depois foi transformado numa grande mentira. E essa mentira ela foi perdurada ao longo de 131 anos. Essa mentira não acabou. E para nós resgatarmos a autoimagem do Brasil, eu acho que é fundamental a gente olhar para a história, ver os impactos que esse golpe causou, que se perpetuaram, e aí a representatividade do senhor e do Luiz Felipe é emblemática. Então, eu só queria começar, falando assim, bem resumidamente, a minha percepção do que foi 1889, que era, as pessoas mentem, a família imperial era anti-escravidão, Dom Pedro I falava que o meu sangue é igual ao sangue dos negros,
a família imperial era contra Dom Pedro II, a dona Leopoldina, a princesa Isabel, todos eles lutaram fervorosamente contra a escravidão. E quem estava a favor da escravidão eram os oligarcas, que depois, hoje em dia, eles estão lutando pelos monopólios, se perpetuaram de alguma forma, algumas famílias, inclusive, até hoje estão aí. E aí você vem com a declaração da Lei Áurea, né, a libertação dos escravos. Esses escravagistas, esses oligarcas, eles queriam que o império cessar-se, devolvesse o dinheiro da propriedade que eles tinham para si como escravos. O povo do Brasil ia ter que pagar mais impostos para bancar esses oligarcas. E a princesa Isabel, que já era praticamente a regente, né, foi a primeira regente de fato do Brasil, ela bateu o pé e falou: isso é inadmissível, está errado, a escravidão é antiética, é amoral, e o povo não tem que pagar para esses poucos oligarcas, eles já tiveram o lucro que tinham que ter. E eles entraram numa aposta que, se acabasse o império e virasse uma república, essa nova república poderia ressarci-los. Daí vem a preparação do golpe. O exército brasileiro, que é um exército louvável, a história dele do Caxias, da participação da Segunda Guerra, é um exército admirável, mas as pessoas são falhas. O Deodoro da Fonseca, cujo pai foi sustentado pelo Pedro II, tinham muitos filhos, o Pedro II pagou o sustento do bolso dele, tirava o dinheiro do bolso dele para sustentar os irmãos, sustentar o próprio Deodoro. O Deodoro foi promovido jurando lealdade a vida inteira, se deixou levar pelas circunstâncias, né? Ele foi conduzido por um grupo de golpistas, poucos nas Forças Armadas, a Marinha não embarcou, uma parte pequena do Exército embarcou, e teve o golpe, a ponto que um dos irmãos do Deodoro, lá na Bahia, falou: não, isso aqui é um absurdo, eu vou pegar esses golpistas. Já preparou, mobilizou as tropas para descer para o Rio de Janeiro, quando ele descobriu quem estava na cabeça do golpe era o irmão, daí, e o imperador já tinha saído. Então, assim, foi uma orquestração, mas a república nasce como? Ela nasce oligárquica, golpista, porque era só fazer poderia se fazer uma eleição, poderia se fazer plebiscito, poderia se fazer democraticamente, pela via democrática, mas não foi feito, foi um golpe. E depois se transformou isso numa grande oligarquia que perdura em maior ou menor grau até hoje. Eu só queria fechar para mais uma mentira grande, que o império era escravista. Veja, essa nova república, entre aspas, república, que não é pública, ela é de poucos, né? É uma oligarquia. Ela era escravagista e era anti os movimentos negros, que o José do Patrocínio, que era um grande organizador de movimentos negros, que fez a Guarda Negra da Redentora, que era uma guarda de libertos, negros libertos, que estavam se preparando para defender as instituições, e no caso, né, a Redentora, que era a Princesa Isabel, logo no começo da República, foi banido qualquer organização negra, foi proibida que houvesse qualquer movimento negro, e a capoeira foi proibida no Brasil, além de tantas outras coisas, né? Uma das primeiras coisas foi aumento de salário para os envolvidos, aumento de benefício para os envolvidos. Então, eu queria passar a palavra para vocês, porque eu só queria fazer esse introito e passar a palavra para o professor e para o Luiz Felipe, que eu acho que tem muito mais a agregar. Mas se a gente não destruir essa mentira original e falar: olha, toda essa mentira, esse envolvimento, causa uma perpetuação dessas oligarquias, que tem muito a ver com as falas tanto do Pujol do Exército, o Exército não deve se meter na política, perfeito, e a fala do presidente Bolsonaro também na mesma direção, que isso precisa ser desconstruído realmente e principalmente passar, revisitar, rever os livros de história e tirar essa mentira que foi contada. Desculpa, falei demais. Não, está tudo certo, falou certo. Perfeita introdução. Professor, diga. Ao seu dispor. Muito bem. Bom, a gente não pode esquecer aí o seguinte: o motor fundamental da história é a vida intelectual. Tudo começa na vida intelectual, pelo simples fato de que ninguém faz aquilo que antes ele não pensou em fazer. Então, toda a história não começa jamais na ação política, mas começa na circulação das ideias que vão orientar depois esta atuação política.
Então, na proclamação da República, não se pode esquecer a influência terrível de intelectuais positivistas e materialistas que estavam a fim, vamos dizer, de destruir toda a tradição cristã do Brasil. Tá certo? E você veja, aí aconteceu uma situação paradoxal, porque os nossos imperadores também não eram amigos da igreja. Quando veio a independência brasileira, nós tínhamos 3.000 monges. Quando terminou o Império, restavam apenas 8. Durante o Império, o imperador não deixava entrar, os superiores das ordens religiosas não podiam entrar no Brasil para fiscalizar o que estava acontecendo. Então, virou aquela decadência total do clero, né? Cada padre tinha 15 amantes e assim por diante. Quando veio ali o Dom Vital, e tentou botar ordem na coisa, o que aconteceu? Botaram ele na cadeia. Então, a igreja estava se ressentindo muito do Império. Então, ela se aliou aos republicanos, que eram materialistas, positivistas, etc, etc. Então, é claro, a igreja aí ganha um certo espaço na sociedade a troco de se aliar aos seus piores inimigos para derrubar o Império. Então, você vê, a corrupção intelectual disso aí é monstruosa, porque assim, é um bando de mentiras, vamos dizer, de conversas sem substância, reduzidas, no fim da conta, à propaganda do interesse de grupos. Aliás, isso é uma constante no Brasil. No Brasil, as pessoas não lutam por ideias, lutam por interesses de grupos só, às vezes travestidos de ideias. Você põe literalmente o que a expressão alemã Ideenkleid, quer dizer, um vestido de ideias em torno de meros interesses grupais. É só o que se vê. Quer dizer, por exemplo, o pessoal fala, não, com quem você vai discutir política no Brasil? Não tem com quem discutir, porque só existem representantes de grupos. Você tem um grupo comunista, você tem um grupo militar, você tem um grupo positivista, você tem um grupo liberal. Eu não tenho o que discutir com essa gente. Quer dizer, na verdade, o mundo das ideias filosóficas é de criação exclusiva de indivíduos, nunca de grupos. Aliás, todo mundo da filosofia, da ciência e da arte é sempre criado por indivíduos, nunca pelo grupo. Por exemplo, se você pegar as descobertas científicas, você pega aí Isaac Newton, né? A Inglaterra inteira descobriu a lei da gravidade e foi contar para o Isaac Newton, ou ele descobriu sozinho e depois contou para a Inglaterra. E assim por diante. Nessas peças de Shakespeare, todo mundo escreveu as peças de Shakespeare e foi entregar para o Shakespeare. Ou ele escreveu e depois mostrou para os outros. Então, só o indivíduo humano, a inteligência individual, tem força criativa na arte, na filosofia, na ciência e na discussão ideológica também. Mas no Brasil o pessoal ainda não entendeu. Eles só são capazes de expressar interesses e ideias de grupos. Ou seja, é um discurso onde os interesses são camuflados de pretextos ideológicos, filosóficos, etc, etc. Você não tem uma discussão séria de nada. E a proclamação da República foi exatamente isso. Quando você vê as ideias positivistas que criaram a nossa República, são ideias imbecis, chega ao ponto do indescritível. Outro dia mesmo eu estava relendo os escritos do Graça Aranha, né, que era um cara que ele era de uma família católica, foi convertido ao positivismo e materialismo por gurus locais e criou um monte de ideias imbecis, ridículas. O pessoal não lembra mais dessas ideias, mas a gente vê o efeito delas na política, está aí. Foi criada a República dura até agora. Não é isso? Se bem que até chamar isso de República, eu acho um pouco ridículo, porque é uma oligarquia, sempre foi. Quando você vai ver, todos os movimentos políticos e ideológicos que surgiram no Brasil surgem da influência estrangeira absorvida muito às pressas. Então, teve esse negócio positivista que cria a República. Daí vem as ideias fascistas, sobretudo italianas, e ganham o governo Vargas. Não é isso? Depois, na fase seguinte, entra o quê? O nacionalismo anti-imperialista, a ideia do Stalin, né? Movimento terceiro-mundista, comunista, na verdade. Não é isso? Quando você tem, por exemplo, o golpe de 64, né? O que estava por trás dele? Os líderes civis acreditavam que havia ideias liberais, mas as ideias liberais foram só pretexto. Na verdade, o que funcionou foi, de novo, o bom e velho positivismo militar. Quer dizer, os militares fizeram o golpe para livrar o Brasil do comunismo? Não, fizeram o golpe para eles tomarem o poder e ficarem lá 20 anos, que foi exatamente o que eles fizeram. Quando você vai ver, o que eles fizeram contra o comunismo no Brasil? Nada.
Me mostra um filminho de propaganda anticomunista que eles tenham feito. Nada. Me mostra um livrinho anticomunista que eles tenham publicado. Nada. Quer dizer, na guerra ideológica não fizeram absolutamente nada. Só tomaram o poder, tá certo? Mandaram no Brasil por 20 anos e, evidentemente, fracassaram. Tá certo? Então, daí depois você tem uma nova leva de comunistas com Lula, etc. Tudo isso é influência ideológica estrangeira absorvida às pressas e de maneira superficial e boba, sem nenhuma discussão séria. Não pode ter discussão séria no Brasil. Por quê? Porque eu tento discutir seriamente mais adiante. Não. O pessoal ouve o que eu digo, ou lê o que eu escrevo. Eles tentam entender, não. Classificar e ver em que grupo ele está vinculado. Como eu não estou vinculado a grupo nenhum, eles não podem entender o que eu estou falando. Então, a vida intelectual superficial, farsesca, esta é a grande desgraça brasileira. Era e é ainda. Era isso que eu tinha que dizer. Olha, eu não posso não concordar com nenhuma afirmação colocada aqui. Eu acho que a defesa de ideias, agora eu vou dizer como essa experiência curta que eu tive agora como deputado, esses últimos 2 anos, praticamente 2 anos, é interessante ver como qualquer projeto de lei, ou até emenda constitucional, mas nas justificativas, ou até mesmo no projeto, que você coloque a palavra liberdade, vamos liberalizar, vamos dar liberdade, isso não ganha voz, não ganha trâmite dentro da Câmara dos Deputados. Efetivamente, a luta pela liberdade, ou o conceito de liberdade, do liberalismo até, como foi amplamente debatido na Europa, sobretudo após que a Rússia cai no comunismo, né, tem um golpe de Estado, a Revolução de Outubro, a Europa inteira começa a debater comunismo, e ali há um grande debate liberal versus comunista, se temos que manter na sociedade ou se traz tudo para o Estado. Ali houve um grande debate, começando já em 1917, 18, todo ao longo do início do século XX. Isso nunca aconteceu no Brasil. Esse debate nunca aconteceu. O Estado foi sempre se agrandecendo, foi sempre crescendo. Isso é bem pontuado até no nosso sistema tributário, vários livros aí que mostram o nosso sistema tributário, mostra como é que era a tributação no Brasil Império, que era extremamente estável, um percentual bem baixo do PIB, e a partir, assim, meses após a República, isso começa a subir, a tributação começa a subir, e não para de subir até agora. Então, nunca efetivamente houve um debate em função do que é do Estado, o que é da sociedade, isso nunca ocorreu. E é como o senhor bem mencionou, o brasileiro, desde aquela época, importa as ideias de fora. Então, ele já importava o resumo do que era o que estava nascendo no século XX, que era a social-democracia, que era uma simbiose entre vamos liberalizar alguns setores da economia, mas vamos aí socializar vários outros setores da economia. Era meio que uma síntese entre o totalitarismo e o liberalismo político, entre o comunismo econômico e o liberalismo econômico. Então, era meio do caminho, mas não tenha dúvida que era de esquerda e com viés ainda mais totalitário em alguns aspectos. Então, essa dinâmica de criação de Brasil-República e nunca funcionou, nunca teve sua gênese. Foi um golpe, se apoderaram do poder existente, havia um golpe de Estado, como muito bem colocou o Weintraub, e só se agrandeceu com aquele poder, foi só se ramificando, se expandindo, ao ponto que a sociedade que estava nascente, não podemos dizer que havia uma sociedade como existe, fazendo um anacronismo aqui, como ela existe hoje, né, participativa, exigindo transparência, exigindo tudo, no final do século XIX. Essa sociedade estava nascente, mas o que aconteceu com a República foi um retrocesso muito grande para essa sociedade. Ela perdeu o que existia ali de gênese republicana, que era, de fato, existia ali no Brasil Império. Existia separação de poderes, nunca houve, ao menos o Segundo Império, nunca houve um fechamento de Congresso, mídia sempre operou com ampla liberdade de expressão, aliás, sempre mais mídia, mais opiniões era usada até para contrapor algumas das ideias que surgiam, quase que em monólogos.
Então, existia, assim, obviamente, com um contexto de muito mais liberdade, muito mais separação de poderes e estabilidade política, e que nunca existiu na República. A sociedade do final do Brasil Império não conseguiu até entender o seu contexto, só conseguiu entender isso, quem pontua isso até muito bem, está aí, até em passagem ele cita isso, é um livro do Luiz Felipe Dávila, que mostra isso, como a burocracia que estava no final do Brasil Império era mesmo do início do Brasil República. E essa burocracia, essa tinha, assim, a visão, essa tinha a experiência de como é que era estar dentro do Brasil Império e como é estar vivendo dentro de uma república toda, e a burocracia republicana, que era literalmente uma extensão da sua existência do Brasil Império, toda decepcionada com o que estava acontecendo, e se via, de fato, ali numa... até não entendendo o que significava a República, porque, efetivamente, a República Brasileira não trouxe nada de novo para o Brasil, não trouxe uma república efetiva, houve um regresso, um retrocesso a uma oligarquia controladora de todos os meios, de maneira arbitrária, quando aquilo não se alinhava com o interesse dos oligarcas, havia manos militares ou intervenções à torta direito. Então, enfim, aconteceu também no Império, houve várias rebeliões, mas aí rebeliões para desunificar o país, né? E rebeliões de oligarcas locais, que estavam querendo exatamente o que eles conquistaram mais tarde com o Brasil República. Então, o foco era diferente, ou mesmo a intervenção era diferente, era para preservar a nação. No contexto republicano, parece que, desde o início, foi para expropriar, né? Foi para patrimonializar. Então, temos aí como bem mencionou o Weintraub no início, temos uma mentira a ser desmistificada, mas isso não é para os monarquistas. Acho que essa mensagem aqui não é para os monarquistas. Acho que temos que falar com os não monarquistas. Não podemos dizer que são republicanos, porque esses valores republicanos já existiam até, em grosso modo, no Brasil Império, mas nunca existiu efetivamente no Brasil República. Então, os valores republicanos não têm raiz, né? Eles têm ideias e conceitos, mas eles só se materializaram efetivamente na prática no Brasil Império. Brasil República foi uma grande sequência de instabilidades, intervenções, fechamentos de congresso, cessamento de liberdade de expressão, golpes de Estado, até ditadores e regimes militares. Isso é que aconteceu. A oligarquia militar, ela é a mais poderosa que existe, desde então, desde o final do Brasil Império. E ela assume meio que a contragosto, porque ela viu que o modelo republicano era fadado ao insucesso, desde a primeira tentativa, de 1891. Durou só até 1930. Aí terminou também com o golpe de Estado em 1930. Aí teve uma Constituição nova em 1934. O ditador Getúlio Vargas falou assim, olha, com essa Constituição de 34, o país é ingovernável. Já era ingovernável antes, então ficou pior ainda. Aí ele fez uma nova, durou 3 anos, essa de 34, foi até 37. 37 foi uma Constituição ditatorial, caudilista ditatorial, e introduziu toda sorte de pensamento fascista, de Estado grande, paternalista, que nós vivemos com ele até hoje. Esse modelo de 34, 37 é o modelo vigente até hoje, de Estado social, tanto que a primeira chamava-se, a de 34 chamava-se a social-democrata, a de 1937 era a polaca, que era baseada e reiterando aqui o que o professor falou, importação de conceitos externos aqui. Foram quase que constituições importadas, né? Então você veja que o movimento republicano não tem gênese brasileira, não tem DNA brasileiro, né? Desde a sua sequência, também em 46, quando houve a abertura, dentro do governo Dutra, outra Constituição que não deu certo, durou até 64. Então, mais uma de 20 anos. Depois tem uma de 67, que durou até 88. Enfim, temos aí uma sequência de erros, por falta de não termos valores efetivamente brasileiros, por falta de não termos raiz histórica e cultural que valorize o brasileiro, que entenda o brasileiro e que contextualize ele em texto constitucional. Eu aqui tive o benefício de ler várias constituições em função daquilo que eu até me propus a fazer, e é impressionante, como falando com a equipe que está me ajudando a fazer essa Constituição, falei assim, olha como cada Constituição tem um contexto cultural,
Olha como cada Constituição tem ali um viés que é extremamente peculiar àquela população, àquela cidadania. Por quê? A Constituição precisa defender aquela cidadania. Ela precisa conhecer aquela cidadania. E a cidadania precisa se sentir defendida e protegida pela Constituição. Então, nós não tivemos isso na Constituição de 1891, nós não tivemos isso na Constituição de 34, de 37, de 46, de 64, 67. E de 88, essa daí é a atual vigente, já até não existe mais, né? Já foi emendada 100 vezes, já não existe mais como era em 88. Enfim, voltando aqui ao meu tema. Acho que temos que eliminar o dia 15 de novembro como um dia potencial para a celebração. Essa conscientização eu acho que é a mais fundamental. Efetivamente, o dia 15 de novembro, celebrar o dia 15 de novembro é celebrar um golpe de Estado militar, um retrocesso social muito grande, um desequilíbrio econômico monumental e um erro político que todos, ao menos todos os documentos históricos, auferem que a própria burocracia que assumiu um Brasil república, assumiu agora um contexto de Brasil republicano, ela rechaçava aquele modelo, já via como havia tido uma nítida deterioração política em poucos anos de transição. Enfim, passo aqui a voz aqui para os meus amigos aí, os Weintraub, para a gente debater um pouco mais esse tema. Vou reiterar aqui o que disse o professor, o que disse o Luiz Felipe. O professor dizendo dos grupos, né, que sempre tomaram conta. Com a República, a gente nota um desenvolvimento sempre de centralização, sempre mais aumento de poder. O Luiz Felipe mencionou a tributação. Era o quinto dos infernos, porque era 20%. Hoje a tributação fala assim, é 36% a tributação no Brasil. Não é. A tributação, se você pagar mesmo tudo que deve, chega a quase 50%. Só que como tem muita sonegação, a pessoa não consegue pagar. É feito já para você não pagar. Então, pela sonegação, vai para 30 e tantos. É uma carga imensa em cima das pessoas. Os grupos que existem, eles se perpetuam. Você nota, se você vive no Brasil hoje, você vai dizer, pô, que maravilha, né? A República, res pública, coisa pública. Que o Brasil, ele me protege, o Brasil é um lugar exemplar, onde eu estou super bem, eu como cidadão comum. Se você é um cidadão comum aí no Brasil, você sente o resultado desses 131 anos, né? O que aconteceu? Uma questão de o Brasil ser, como disse o professor, o Brasil é feito por grupos, interesses, as pessoas, a gente viu o que ocorre, né, na capital do Brasil em termos políticos, não em termos geográficos, que é muito interesse pessoal. O meu grupo, eu quero o meu grupo, o que eu ganho, é sempre isso que a gente bem sabe. Então, o Brasil sendo um país feudal, tribal e um mandarinato, né, porque você nota as famílias se perpetuando no poder. E vou dar um outro exemplo aqui. Eu lembro que até 77, o Brasil não tinha legislação de fundo de pensão, por exemplo. Não tinha uma legislação de previdência privada. Sabe o que utilizava? Utilizava o Código Comercial de 1850. E aí eu lembro de estudar, o Código Comercial estava lá, escravo é propriedade, tratava do escravo lá, era o código que se utilizava. Eu lembro na faculdade de ler o Código Comercial de 1850. Então, só corroborando esses dois aspectos aí que mencionou o professor e o Luiz Felipe. Deixa eu pegar esse gancho para passar a palavra de novo para vocês. Exatamente isso que o professor fala, né, dessas ideologias de engenharia social, seja o positivismo, seja o marxismo cultural. A gente se depara com essa grande engrenagem, a gente se depara com as famílias oligarcas, o metacapitalista, o globalista, aí cada um, mas são o pessoal que quer se apossar dos meios produtivos para eles, para essas poucas famílias, as ideologias e a corrupção. Essas três forças são muito perceptíveis na estrutura de poder de Brasília, não da cidade, mas do poder. E nesse aspecto aqui, tanto o Luiz Felipe comentou quanto o professor, né,
essa live que a gente está batendo papo, de forma alguma, para defender a volta à democracia. Você pode ser republicano, você pode ser monarquista, mas o fato é que o povo, nós cidadãos, deveríamos poder escolher interferir no desejo. E, na época, os golpistas sabiam que a população, a sociedade não ia apoiar, senão eles teriam feito pelo voto. Ele foi um golpe literalmente orquestrado, rápido, e desmontaram e acabaram com o jornal, deram aumento para eles mesmos. Esse é o primeiro aspecto. Então, só para reforçar, né, Luiz? Você não, assim, você pode ser totalmente... Aqui nos Estados Unidos foi os indivíduos fazendo a república. Aí foi 100%. Não foi um grupo que se apossou para benefício próprio. Foi o caso de... Todo mundo que fez o golpe de 89 saiu bem. Quem não saiu bem foi a sociedade, foi o Brasil. E o outro, que o professor, aqui pegando um gancho aqui do professor, que hoje está cada vez mais clara a importância das Forças Armadas. Eu acho que essa visão, que o papel da sociedade, isso não são mais famílias oligárquicas donas das Forças Armadas. O Brasil precisa ter Forças Armadas muito fortes para poder se defender no contexto mundial. Se você não tiver um país que consiga se defender, indivíduos que consigam se defender, nós vamos estar à mercê de ditadores, de nações que vêm e alucinam com a gente. Então, passar essas duas colocações aqui. Só para fechar, se eu não me engano, eu acho que foi um trisavô do Fernando Henrique que estava no golpe de 89. Inclusive, ele defendia matar a família imperial. Então, Luiz, se ele tivesse feito isso, Luiz não estaria aqui hoje na nossa live. E essas famílias estão aí até hoje. Você vê essas mesmas famílias lá atrás que tramaram, um grande número razoável, tem os seus descendentes aqui representados nos problemas atuais do Brasil. Eu queria passar tanto o lado republicano quanto a importância do Brasil, não o exército como a marinha aeronáutica, mas sim uma nação que está envolvida diretamente com as suas Forças Armadas. Então, outro aspecto aí é o seguinte, as ideias que chegam no Brasil, elas são absorvidas muito rapidamente, muito superficialmente e, de imediato, se transformam em forças políticas. Isso aconteceu até com a recém-formada direita brasileira. Os caras mal absorveram 2 ou 3 ideias conservadoras e liberais, já viram candidato a deputado, senador, vereador, já começa a disputar cargo, nem terminar de discutir as ideias. Quer dizer, eles não entendem as ideias de direita que eles mesmos representam. Então, nós vimos, com o surgimento da nova direita, uma onda de picaretas que dá para competir com a picaretagem petista, rapaz. Quer dizer, vocês estão com muita pressa. Vocês querem eleger um presidente agora? Eu falei, eu sempre achei besteira. Tá certo? Claro que depois que se consolidou a candidatura Bolsonaro, tinha que apoiá-lo. Claro, ou apoiava um lado ou outro. Mas eu achava que eleger um presidente era prematuro. Quer dizer, nós temos que terminar de conquistar a esfera cultural, social e psicológica primeiro. Depois fazemos um presidente, senão você pega um presidente isolado, sem apoio social, sem militância, sem uma base ideológica e coloca ele lá em cima, é para matá-lo, vocês querem matar o homem, que foi exatamente o que fizeram. Ele não vai poder governar. Então, olha, uma das frases que eu prefiro no mundo é a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você não tem paciência, está muito apressadinho, você vai se ferrar, tá entendendo? Agora também é a mesma coisa. O que nós temos que fazer? Eu estudei a formação de vários movimentos políticos no mundo. E ela obedece a uma sequência de etapas que não são trocáveis. E o dominação intelectual é a primeira. Ou seja, se não são as suas ideias que estão ocupando os principais lugares nas livrarias, não adianta você conquistar o poder eleitoral que você não vai poder governar. Então, você tem que ter primeiro, vamos dizer, a base intelectual sólida, superar o seu inimigo, você ter mais prestígio intelectual do que ele. Com o prestígio intelectual, você conquista o quê? A juventude universitária. É o único jeito. Você vê, eu tenho muito prestígio no meio universitário, tenho prestígio de inimigos, mas eu sou um só. Né? Graças a Deus, agora estão aparecendo jovens intelectuais capacitados, e nós quase já temos a condição de quebrar o prestígio desses picaretas da esquerda que dominaram o país durante 50 anos. Né? Você não pode esquecer, olha, quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, em 96, o pessoal da esquerda estava tão acostumado a não ser jamais criticado que eles nem entendiam o que eu estava falando.
É uma coisa tão estranha para eles, né? Quer dizer, o confronto de ideias para eles era impensável, só existe a nossa ideia. Tem gente que é assim até hoje. Você vê, outro dia teve um empresário, né? Sujeito inteligente, boa pessoa, não vou dizer o nome. Olha, a coisa está ficando de tal modo que eu começo quase a acreditar nesse negócio do Fute São Paulo. Você vê o tempo que esse pessoal leva para entender o que está, para captar o que está acontecendo. É um negócio abismante. Quer dizer, é muita burrice. O problema do Brasil não é comunismo, não é nem roubalho, o problema é burrice. Veja, o QI nacional médio caiu vertiginosamente ao longo de 40 anos. Enquanto a maior parte dos países, você pega o país da África, país paupérrimo, subiu, o nosso baixou. Nós temos que consertar isso primeiro, você está entendendo? Então não é questão, vamos fazer um movimento conservador, ou liberal, ou comunista, ou fascista. Não é isso, gente. Vamos fazer um movimento de restauração da inteligência nacional. Agora, você tem que sacrificar a isso os seus objetivos políticos imediatos. Você tem que desistir de ser senador, de ser governador. Não, esta geração, nós não vamos ter vitória política nenhuma. Nós vamos restaurar a inteligência da juventude brasileira, e daí mais tarde ela resolverá o que fazer. Nós não vamos dar palpite. Por isso que a pessoa pede sugestão para mim e fala, não dou sugestão. É prematuro para ter sugestão, é prematuro para ter solução. Nós temos que formar... Santo Tomás daqui não existe a ação sem o agente. Não adianta você decidir que ação você vai fazer se você não tem o agente. Então, cria o agente primeiro e depois ele decide a ação, não somos nós. Tem um QI que aumentou no Brasil, professor. Quem? O quem indica. Sim, esse aí. Eu corroborando aqui com o professor Olavo, concordo plenamente que não existe uma base ideológica, cultural, uma doutrina efetiva que todos futuros candidatos, atuais candidatos, possam se dizer e se aliar com relação a essa doutrina e poder se corresponder com ela e se dizer conservador, se dizer liberal, com profundidade, com capacidade de debate. Como o senhor muito bem afirmou, existe aí alguns que estão se despontando, começando a criar asas próprias em pensamento, em localizar esse pensamento, né? Trazer o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo, e o brasileiro, botar isso tudo num pote e falar, muito bem, está aqui uma doutrina que é nossa, né? Que faz sentido para o brasileiro. Então, isso ainda está em gênese. Eu concordo que não há ainda uma base muito ampla, e isso reflete também em questões políticas. Então, quem aperta o botão lá no Congresso pode estar se dizendo conservador, liberal, e muitas vezes está ali fazendo errado, está fazendo coisa que não está alinhado com esse pensamento. E, de fato, é muito difícil exigir dos representantes políticos concernente a uma nova doutrina que não existe. O que existe, o que é o default, o que é o padrão, é o pensamento de esquerda, é o pensamento assistencialista, o pensamento socialista. Então, isso que a gente tem que destruir, claro que não diria que destruir, porque não se destrói ideias, né? Você se sufoca as ideias, criando aí um outro espectro de ideias que seja mais bem aceito do que as ideias socialistas. Entendendo o conjunto, o desafio é muito grande, professor Olavo, porque você tem, não só, se a disputa fosse unicamente na questão cultural, debate intelectual e acadêmico, informativo, eu acho que a gente até teria uma chance. Agora, temos organizações políticas e não governamentais, temos erários de governos voltados a fazer domínio de outros países, né? Temos fundos internacionais, temos ampla cobertura midiática. Então, o comportamento que também está nas escolas, está nas famílias, ele acaba sendo contaminado por todas essas vertentes. Você tinha antes nas escolas domínio, mas agora esse pensamento globalista, marxista globalista, está nas empresas também, porque grandes financiadores não vão fazer financiamento a uma empresa se não tiver uma política ambientalista, uma política de, entre aspas, sustentável, de sustentabilidade. Efetivamente, o que isso faz?
isso concentra cada vez mais recursos e capacidade empreendedora nas mãos dos poucos. O pequeno empreendedor que não tem como abrir mão da sua poupança para incorporar aí uma vertente da ONU, dizendo, agora você tem que ser socioambientalista no seu empreendimento. Eu falei, pô, eu vou ficar sem empresa. Não vou nem começar a poder criar raiz aqui no meu negócio, porque eu não tenho uma estratégia socioambientalista quando você tem 1 ou 2 funcionários, ou você está agindo por conta própria, com seus próprios recursos. Então, todas essas medidas vêm para encarecer e impossibilitar o empreendedorismo, a inovação. Aí eu vejo essas vertentes globais, tem os 2 grupos, né? Aquele grupo majoritário que já vem sendo constituído desde da Liga das Nações, né? No final da Primeira Guerra, primeira tentativa de organização, né? Eu diria que a igreja foi globalista antes do século XX, né? Mas durante o século, mas não foi de uma maneira de jure, né? Foi uma maneira mais de facto, né? Mas o de jure foi a Liga das Nações, a primeira tentativa institucional, depois você tinha a tentativa da ONU, que é a que a gente vive até hoje, né? Que ainda está tentando sobreviver aí até hoje. Mas dentro desse pensamento globalista, você tem aqueles que não acreditam no desenvolvimento, acham que os recursos naturais são finitos, que se toda a classe média do mundo resolver consumir igual ao padrão europeu norte-americano, vai acabar os recursos naturais, e então a gente tem que retroceder no nosso desenvolvimento. A gente tem que retroceder no nosso consumo, consumir menos, desenvolver menos, produzir menos. A teoria do Clube de Roma. Né? Oi, perdão? A teoria do Clube de Roma. Exato. E isso eu vejo, eu diria que até aqueles que se dizem conservadores. Olha, eu raramente eu deleto tweets meus, porque eu geralmente tento pensar nos tweets que eu faço. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Acho que alguns anos atrás eu fiz um tweet concernente. Vou só terminar esse pensamento para voltar nessa questão do tweet para dar um exemplo. Bom, então esse pensamento globalista, ele é antidesenvolvimento, abertamente antidesenvolvimentista, a favor do aborto, controle populacional, redução de população. Eles estão olhando isso, ou menos controle de população que não cresça mais. E tem uma outra vertente que também está nesse pensamento globalista, é minoritária, que é aqueles que acreditam que se houver mais população, há sempre uma ruptura tecnológica, que com mais população, há mais tecnologia. E isso é fato. Sempre que há problemas populacionais, ou uma dinâmica populacional até em estado de crise, claro que não precisamos chegar nesse ponto, existe uma ruptura tecnológica que nos leva a um próximo estágio evolutivo. Então, existe também dentro do pensamento globalista esse outro grupo, que é um grupo bem menor. Tá? Ele está lá. Eu diria que se eu fosse para ser globalista, eu estaria dentro desse grupo. Mas aí, em função dessa discorrção, eu fiz um tweet há 3 anos atrás, se não me engano, 2017, não me lembro, 2018, mas eu falei exatamente isso. Poxa, a gente precisava de uma classe média confiante e que estivesse produzindo mais pessoas, estivesse reproduzindo, crescendo. Bom, imagine quem é que foi que me atacou. Pô, isso não pode, o custo de uma criança é muito alto, isso não é sustentável no meio urbano, custo de educação, de saúde e tal. Então, ou seja, ter filho virou custo-benefício. Ter filho não é uma aspiração mais natural, humana. Hoje já entra num contexto, ao menos na sociedade ocidental, de ser um custo-benefício, uma análise de custo-benefício. E isso que está travando o crescimento, até mesmo o crescimento tecnológico, no Ocidente. Porque estamos falando de sociedades em pré-falimentares. Você tem a sociedade europeia parou de crescer. Aqui, sul-americana, Brasil também está ali, menos de 1% de crescimento populacional. Última vez que eu vi, estava 0,8%, estava parecido com a Itália, que estava com uma crise populacional ali já gritante. Então, todos esses países da América e do Ocidente, Europa, já estão em situação similar. A Rússia, inclusive. A Rússia está num processo de depopulação muito grande. A China vai entrar num processo, não de depopulação, mas de estagnação populacional e inversão de pirâmide, em que você tem mais pessoas mais velhas e poucas pessoas na base da pirâmide, jovens, né, por causa daquela política dos anos 70 de não reprodutória.
Então, o único lugar que vai estar crescendo vai ser a África, mas só por um período aí curto. Então, efetivamente, essa teoria de desenvolvimento, a realidade hoje do mundo, né, da economia mundial, e acho que é por isso que estão todos falando do grande reset, é porque a projeção olhando de 2020 para 2050 é de estagnação populacional, perda das políticas anteriores de crescimento, não vamos crescer mais com o comércio exterior, porque o comércio exterior vai estar travado, não vamos crescer em função do não crescimento da população, a ascensão social também, que vem com as inovações e tal, também vai estar limitada. Então, de onde vai vir o crescimento? Então, a projeção já é de contração. E não existe muito modelo econômico que trabalha com contração, nem socialismo, nem capitalismo. Então, eles estão pensando aí, talvez, seja uma das bases do pensamento do grande reset. Olha, vamos ter que inventar aqui o processo desenvolvimentista, vamos inventar aqui um novo modelo que substitua essas teorias antes predicadas em crescimento populacional. Enfim, então, eu queria pontuar isso, porque, de fato, o que é hoje conservador e liberal vai estar também influenciado por essa realidade. Isso é uma contextualização, é uma agregação do que é ser conservador liberal. Como foi definido lá no século XVIII, século XIX, quando se surgem os movimentos liberais, depois os movimentos conservadores. Agora, no século XXI, temos que agregar tudo que foi aprendido desse século XX e agora, considerando essas projeções, se elas são verdades ou não, se a gente aceita isso ou não, mas isso também tem que ser contextualizado. E certamente ninguém está fazendo esse juízo de valor, não. Eu queria observar uma coisa aí, esse ingresso rápido e improvisado de ideias e sua imediata transformação em movimento político tem pelo menos uma consequência desastrosa, que é a seguinte: as ideias liberais, no sentido brasileiro do termo, não americano, porque americano, nos Estados Unidos, liberal quer dizer esquerdista. No Brasil, liberal quer dizer adepto da economia privada e da liberdade de mercado e da democracia. Né? O ingresso dessas ideias vem atingido da seguinte nuance. É o livro do Albert J. Nock. Nosso inimigo, o Estado. Então, do lado você tem ideologias estatistas e do outro lado as ideologias liberais, que são a favor da liberdade de mercado. Então, nós temos que combater o mercado e defender a livre empresa. Acontece o seguinte: quem é hoje o grande inimigo da liberdade no mundo? São as grandes empresas privadas, gente. Não é o Estado. E não tinha nenhum liberal conservador preparado para enfrentar isso, por causa da identificação apressada de uma ideologia com um determinado grupo social. Quando você vê, de repente, a ideologia que pertencia a um grupo social é adotada por outro. Daí o pessoal não entende mais nada. Então, hoje, o nosso inimigo não é mais o Estado. São os monopólios. São os monopólios. É a Big Tech, como eles chamam. É isso? Aqui nos Estados Unidos, né? Porque lá no Brasil a gente não tem as Big Techs. A gente tem o monopólio da cerveja. Não, a Big Tech estrangeira manda lá. A Big Tech estrangeira, americana e europeia, manda lá. E esses são os nossos inimigos. Eu lembro assim, anos atrás, mais de 10 anos atrás, tinha lá uma plantação que pertencia a Monsanto. E daí veio um comunistinho europeu, francês, e tocou fogo na plantação. Todos os liberais, onde já se viu, isso é uma intervenção absurda, papapá. Hoje nós sabemos que a Monsanto é uma das maiores inimigas da liberdade no mundo. Então o comunistinha que tocou fogo, ele tinha razão. Ele estava destruindo um inimigo nosso. Ele não sabia, pensava que era inimigo dele. Né? Então são esses paradoxos. A gente tem que estar sempre preocupado, ou preparado, para captar essas situações paradoxais e nos adaptarmos a elas. Só que, para isso, precisa muita formação cultural, gente. Você não pode ficar preso só no discurso ideológico imediato. No Brasil, você tem os camaradas que acham que tudo é ideológico, que são os comunistas, e você tem os positivistas que são contra qualquer ideologia. Isso tudo é uma estupidez, gente. Isso é pensamento mecânico, está entendendo? Esse pensamento digno daquelas cabritas que o Lula comia, está entendendo? O professor falou, você que é brasileiro, se você toma sua cervejinha é mais cara. Se você come a sua carne no fim de semana, cerveja o que é? É um monopólio. Cerveja é um monopólio. A carne é um monopólio. Monopólio. A sua lasanha. Papel. Monopólio. Banco, oligopólio. E aí o que o professor diz? Os liberais, eles são paga-paus de empresa. Não, a empresa é sempre,
Fundamental. Qual é o fundamento? A empresa é sempre bom. São maniqueístas. Tudo é sempre bom, tudo é sempre ruim. Então, você que é brasileiro, você sente na pele esses oligopólios, esses monopólios, essas big techs, ou no Brasil, a tua comida. Você paga mais. Sabe por que a sua cerveja artesanal é competitiva no Brasil? Você consegue comprar uma cerveja artesanal. Porque a sua cerveja normal é cara pra caramba. Aqui, nos Estados Unidos, cerveja normal é baratíssimo. Então, cerveja artesanal é coisa de cara riquinho. Mas isso que o Arthur está comentando é fundamental pelo seguinte: Estados Unidos é uma nação livre porque no começo do século XX, o Theodore Roosevelt, não o Franklin Delano, o Theodore Roosevelt falou: eu vou quebrar todos os monopólios. Não vai poder ter monopólio aqui. Na época tinha uma revolução tecnológica. O John Rockefeller conseguiu, através da Standard Oil, o monopólio do querosene, né, do petróleo, e ele começou a fazer justamente esse jogo de dominância, de aparelhamento das instituições, que eram os barões ladrões, os Baron Robbers. Não somente o John Rockefeller, mas tinha outras famílias, poucas oligarcas, que estavam construindo esse modelo. E isso que o professor está comentando é que justamente nesse momento atual de revolução tecnológica, algumas empresas dominadas por alguns investidores estão controlando nossos meios de comunicação, da internet, nossos meios de pagamento, nossos sistemas de votação, de eleição, essa informação. E só para a gente não perder o fio da meada, o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, ele começa a república com uma oligarquia. Ao passo que aqui nunca houve. Então aqui é uma nação muito mais onde o indivíduo tem a sua liberdade. E para mim, professor, o senhor que resgatou o conceito do conservador é o seguinte: eu quero conservar o futuro da minha família. Minha família ninguém põe a mão. Eu quero ter a minha casa, a minha árvore de Natal, a minha família, e os meus filhos vão ser educados conforme os meus valores. É tudo meu indivíduo, minha família. Eu posso ser fraterno com o próximo, mas não vem pisar no meu carro. Uma coisa é você defender a propriedade privada do cidadão comum, outra coisa é você defender a propriedade privada dos Rockefellers, tá entendendo? Que eles não estão jogando de igual. Né? Ou do homem da Microsoft. A propriedade privada deles que se dane. Tem que defender a nossa propriedade privada. A teoria econômica, a escola austríaca, vão mostrar muito bem que o livre mercado gera muita riqueza enquanto é um mercado livre. É isso que eu chamo. Monopólio não é mercado livre. Metacapitalista é o sujeito que ganhou tanto dinheiro com a liberdade de mercado que ele não quer mais liberdade de mercado. Ele quer o monopólio. E assim, aqui eu vou fazer um testemunho. Eu estava conversando com o professor Olavo, acho que tem um ano e pouco atrás, e eu falei: professor, o metacapitalista, eu comecei a citar os nomes do Brasil. É esse cara daqui que conseguiu monopólio em tal lugar, é esse cara daqui. Abraão, eu não sei, eu simplesmente vislumbrei a teoria, desenhei, mas eu não sei dos quadros. Então, ele teve a sacada de ver o movimento sem ter a inferência do que estava acontecendo a posteriori, que hoje em dia está muito visível. Esses grandes monopolistas querem ampliar e dominar completamente o país, aliados a governantes, alguns governantes corruptos, com corrupção, aliados a um pensamento ideológico artificial, como o professor falou. Aliados aos comunistas, porque eles dão dinheiro para os comunistas. Positivista também. Exatamente. Positivista também, né? E também aliado, agora vindo uma pressão internacional, né? Que entrou mais um player nesse jogo todo, como se já não tivesse complexo. Eu não posso falar, mas todo mundo aqui sabe do que se trata. Olha, o desafio é singular. O Brasil está sozinho, nós podemos ver, sozinho na região, certamente, os Estados Unidos também, contra essa organização que está se consolidando cada vez mais. Eu acho que os inimigos de todas as nações já está se apresentando, está se tornando tão visível como nunca antes. Antes você falar em globalismo, poder central, global, era teoria da conspiração, era só um ufanismo qualquer. Não um ufanismo, era basicamente alguma teoria aí de ficção científica, mas agora estamos vendo que, de fato, existe coordenação, as mídias internacionais todas uníssonas, até em mensagens, sobretudo nessa questão da fraude eleitoral norte-americana, opiniões sobre dissidentes, né, líderes nacionalistas, líderes conservadores, são os dissidentes.
E esses o poder global não pode aceitar. Eles lutam contra o nacionalismo. E olha, é difícil lutar contra o nacionalismo, porque nacionalismo é uma das forças mais poderosas que existe. É mais poderoso até que algumas ideologias. Tanto que as ideologias elas têm que se acoplar à vontade nacionalista, né? Como os movimentos comunistas tiveram que acoplar ao nacionalismo, como foi o caso da China, né? Os comunistas aí eu consegui a sua revolução mais tarde, né? Depois de lograr sucesso no combate nacionalista. Né? Na questão da Rússia também, até certo ponto, se bem que a Rússia já era consolidada como país, mas tinha ali uma guerra a ser debelada, e os nacionalistas foram uns que debelaram a Primeira Guerra Mundial e depois surgiram os infiltrados para tomar conta via um golpe de outubro. Então você tem aí os movimentos nacionalistas, são muito fortes, e para você se contrapor a isso, essa vontade de você pertencer a uma nação-estado, tem que ter muito dinheiro, muita corrupção, muita organização. E é exatamente isso que eles estão conquistando. Eles estão conquistando essa organização, já tem dinheiro, hoje o dinheiro não vale mais nada, se você for ver o custo de capital, talvez no Brasil é caríssimo, em função dessas concentrações aí de poder econômico, etc., nos grandes bancos, o próprio Banco Central, etc. Agora, no mercado internacional, o dinheiro não vale mais nada, você empresta a zero. E mesmo assim tem quase que pedir para a pessoa pegar e emprestar. Então o dinheiro efetivamente já existe. Organização, a ONU tem uma certa pegada aí em termos organizacionais que é importante, mas que dá uma base de organização importante. E agora você tem aí os corruptos, esses aí que se corrompem a torta direito em vários países. Você vê países que já reconheceram Biden, você vê a fraqueza dessas lideranças. Só os líderes fortes, regionalmente fortes, que têm resistido. Se você for ver os pontos de força que não estão integrados a esse movimento globalista, Rússia, China, Turquia, México meio que por dependência ali dos Estados Unidos, mas México é uma grande economia também, e Brasil. Então você tem aí países e os outros países que já entraram. A Europa, por exemplo, o Boris Johnson já se demonstrou que é politicamente fraco, ele não tem base para se contrapor. É a mesma coisa com o Netanyahu. Talvez ele como pessoa pode até ser líder, agora como base política ele não tem a base política para se contrapor a esse movimento de vamos aceitar Biden porque isso que é bom. E olha, neutralizar os Estados Unidos é o último bastião do combate, né? Assumindo aí Biden e desarticulando o poder que os Estados Unidos têm, sobretudo militar, de poder negar essas parcerias entre países e negar uma série de alianças que podem ser nocivas à sociedade, não só norte-americana, mas nocivas à sociedade como um todo. Debelando isso, você já tem um poder global instaurado. Então, temos aí um combate bem presente, bem visível, os inimigos estão aí, e estão aqui no Brasil, viu? Eu acho que o exército do Deodoro, como muito bem cunhou o Weintraub, ele ainda está arregimentando alguns, viu? Mas eu acho que o exército de Caxias é maior. O exército brasileiro é o exército de Caxias. Mas eu volto e meia me deparo com alguns aí do exército de Deodoro, eu fico um pouquinho receoso para ver a amplitude de até onde vai esse que foram regimentados aí por esse exército aí. Mas você falou uma coisa muito importante, pega o gancho do professor. A primeira coisa a ganhar são as ideias, as suas referências. E resgatar essa identidade nacional, que ela tem a base muito forte no Império. Não se trata de trazer, não estamos aqui debatendo, o Brasil tem que voltar a ser monarquia ou não. Simplesmente resgatar a história do Brasil, resgatar a verdade, foi uma coisa errada que foi feito, da forma errada, com as intenções erradas, e teve efeitos que duram até hoje, muito negativos, o golpe de 15 de novembro de 1889. Do ponto de vista social, do ponto de vista racial, a República era extremamente racista, do ponto de vista de igualdade de oportunidade, tudo que você puder olhar, houve um retrocesso de corrupção, instituições, houve um retrocesso muito grande. E é fundamental para nós, que o Brasil tem um papel relevante nesse jogo mundial,
ter uma identidade forte, que não possa ser corroída por toda essa propaganda que a gente está sendo impregnado pelos veículos novos de comunicação. Agora eu tenho uma observação, isso é absolutamente fundamental. Uma corrente política forte não é aquela que tem uma doutrina uniforme, aceita servilmente por todos os seus membros. É o contrário. É aquela que tem número suficiente de dissensões e divergências internas para poder abarcar toda a complexidade de qualquer situação e transcender. Você vê, uma das forças do marxismo é a imensa variedade de correntes que existem dentro dele. Correntes que competem na esfera do matar ou morrer. Ninguém no mundo matou tanto comunista quanto os próprios comunistas. E isso é uma das forças que eles têm. Quer dizer, a sua divergência interna. Agora, no Brasil, todo mundo pensa que é o contrário, que para ser forte, a corrente tem que ser todo mundo pensar igualzinho. Mas isso é coisa de maluco. Quer dizer, você ter razão em tudo, a sua corrente ter razão em tudo. Quer dizer, como é que você vai chegar a um diagnóstico tão perfeito e abrangente que já resolve antecipadamente todos os problemas? Isso é sonho, ilusão, poesia e romance, isso é besteira. O que importa é ter a variedade interna. Você continuar discutindo. Por exemplo, está aqui discutindo com a pessoa, cada um tem sua ideia. Hein? As ideias não são exatamente iguais. Nós estamos juntos na prática, mas na teoria estamos divergindo. Tá certo? Nós temos divergências teóricas, mas na hora da ação prática nós nos ajudamos uns aos outros. Esse é o segredo. Não é isso? Tempos atrás comentei com o professor dessas mentiras que vêm, que a gente aprende até na escola, né? Dom João VI era burro, era porco, comia na praia, sentado no pinico. E quando a gente vê o lado histórico, por exemplo, o Napoleão disse que a única pessoa que conseguiu me dar um chapéu, me enganar, foi Dom João VI. E quando Dom João VI vem para o Brasil, ele traz cientista, ele traz biblioteca, ele traz... Dom João VI era um gênio político, obviamente. Depois a gente tem o Dom Pedro I, que com 20 e poucos anos, 26 anos, fez tudo aquilo. Só a música que ele faz, se você ver a composição, só isso já mostra. Né? E nunca era passado isso para a gente, era sempre passada a ideia de que a nossa raiz era ruim, era porca. Não, o Pedro I era corajoso fisicamente, né? Ele se punha, ele é herói do Brasil e herói em Portugal. Ele voltou, ele se estragou, ele se expôs fisicamente. Isso aí já o distingue de todos os nossos políticos e todos os nossos generais. É um bando de cagões. E aí você tem o Dom Pedro II, cuja mãe, a dona Leopoldina, tinha valores de trabalho, inclusive, ela comprava ferramentinhas para eles trabalharem na terra, para os filhos, né? Ele fala, não, mas são príncipes, vai meter a mão suja na terra? Não, eles têm que ter o valor do trabalho, eles têm que ter essa noção. E o contato com as pessoas. O Dom Pedro I jogava bola ali, Botafogo, tinha o contato com os brasileiros. Então, essa história, que é bonita, quando você vai ler... Ou o Exército do Caxias, daí não usava balões... É importante o Exército do Caxias resgatar que, ao contrário de outros exércitos da América Latina, em função do Exército de Caxias ser institucionalizado, não ter interesses mesquinhos individuais, o Brasil não teve caudilhos no Império. Então, isso precisa ser resgatado como exemplo e referência para que a gente consiga vencer os desafios enormes que o mundo tem pela frente. Mas eu fico fascinado que, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de escutar o professor, eu aprendo mais um pouco. Ele foi falando, né? De fato, né? O esquerdismo é rico porque, não dá certo aqui, vamos de Gramsci. Não dá, vou de socialismo fabiano. Não dá, escola de Frankfurt. Não dá, volta para o maoísmo. Se reinventa. Ele vai criando esse bololô e a gente... É o fim da história, acabou, vencemos, caiu o muro de Berlim, vencemos, o fim da história. Podem ir para casa descansar, vocês estão em paz. Então, o bicho voltou mais forte do que era antes. E assim, muita da proteção são os valores, né? O que a gente teve no Brasil aí. Então, quando a gente foi sentar aqui agora, meu irmão falou, você senta ali, senta aí. Eu não queria sentar do lado esquerdo, porque eu não gosto muito de sentar do lado esquerdo. Mas aí, não foi armado. Foi armado isso aqui? Onde eu sentei aqui, ó? Na tela você está na direita. Mas todo lado esquerdo do professor, aqui é a Bíblia, ó. Sentei do lado da Bíblia. Você pega um brasileiro, ele pode não ser
religioso. Ele pode não ser nem cristão, pode ser até ateu, mas ele tem valores bíblicos. Ele tem valores dentro dele que protegeram a nossa nação, que é esse lado bonito do Brasil. E a gente tem o lado histórico, né, que tudo que foi ensinado, o Alexandre Garcia, outro dia, falou a síndrome de vira-lata que a gente tem. Sempre mostrando, não, a tua história é ruim, o seu passado, os irmãos Andrada, os irmãos Rebouças, né? Da onde? Apagam isso da história, querem dizer que o Brasil começou com a Constituição de 88. Por isso que é tão importante hoje desconstruir, sim, a comemoração do dia 15 de novembro. Eu acho que comemorar o dia 15 de novembro é um tapa na cara da nação brasileira. É uma humilhação. Uma humilhação. O Império não era perfeito, mas isso é uma república de merda. Tá entendendo? Não é comparação. Não pode comparar. Quando derrubaram o Dom Pedro II, lembra o que disse o Theodore Roosevelt? Eles derrubaram o único governante republicano que tinha na América Latina. Era admirável. Era um homem sério, ele respeitava a opinião alheia, não perseguia ninguém. Foi muito bom governante. Não foi perfeito, mas foi muito melhor do que tudo que veio depois. E poderiam até tirar democraticamente, com eleição, com voto, de outra forma, não da forma como foi. Que é uma curiosidade, Dom Pedro II, ele viajava, quando ele viajou pelo Egito, pelos Estados Unidos, ele viajava com o próprio dinheiro. Claro, claro. Olha, eu não sou nem monarquista, nem republicano. Acho que as duas coisas podem funcionar dependendo das circunstâncias. Mas, no caso brasileiro, o Império foi, obviamente, melhor. Não há como discutir uma coisa dessa. Mas a República foi o quê? Uma sucessão de golpes, revoluções, sacanagem, roubalheira. Foi só isso que houve. Né? E também não estamos defendendo que a não ser que seja o Luiz Felipe. Se for o Luiz Felipe, eu voto para ele ser rei. Mas aí precisa ver como é que faz. Porque hoje em dia seria muito difícil voltar. Né? Vamos lançar a campanha. Mas olha, eu estudei bastante aí a questão dos Estados Unidos, imagino que vocês também, mas a passagem que me vem à cabeça nesse momento, aquilo quando... É uma frase até bem coloquial, quando foi criada a Constituição dos Estados Unidos, e aí uma senhora perguntou para o Ben Franklin que tipo de governo nós teremos, e o Ben Franklin responde: uma república, minha senhora, se vocês conseguirem mantê-la. Então, a função aqui era do cidadão em manter a república, né? Ao menos no contexto norte-americano. Mas isso serve para qualquer país, porque se você não tem o cidadão achando que o sistema de governo, que o modelo de Estado tem valor para ele, cidadão, ele nunca vai defender aquilo que está ali. Então, isso que a gente tem no Brasil República é uma aversão completa e cada vez crescente ao modelo republicano, ou ao menos a concepção de Estado como ela se apresenta. Quanto mais as pessoas se concebem... Mas aí eu vou fazer um adendo aqui. Eu acho que foi Tocqueville, que ele veio para os Estados Unidos, né, e ficou fascinado como estava politizada a sociedade, como o cidadão americano estava politizado e brigando para a evolução da República, que tinha um monte de problemas a República aqui, não era perfeita. E ele falou o seguinte: não, a República funciona, mas ela não é a prova de idiotas. Se você tiver uma nação de idiotas, de frouxo, de gente despreparada, não vai avançar. E isso está na linha que o professor Olavo está falando. O que eu sou otimista, eu sou um cara sempre muito otimista, é que o brasileiro está buscando essa politização e a busca do conhecimento. A demanda própria, eu não conheço o caso de uma população que saiu à rua pedindo uma reforma de Previdência, eu não conheço o caso de população na rua defendendo abertamente as ideias de um pensador vivo, professor. E o Brasil teve isso. Cartaz falando do senhor, Olavo tem razão, pessoal saindo à rua defendendo a reforma da Previdência. Então, isso sem uma organização. Sem organização, espontânea. Então, eu realmente acredito que o Brasil ele tem um diferencial a contar na história, e é por isso que, para mim, o que eu pedi aqui para fazer, eu agradeço de novo o professor Luiz Felipe. Também agradeço. Porque o 15 de novembro tem que ser um marco na virada do pensamento do Brasil. A mentira que foi a proclamação da República e o resgate. Não para restituir a monarquia, talvez um dia volte ou não sei, depende do cidadão, mas para restituir os valores e a história e a identidade da nação. Sem dúvida. Esse é o ponto central. Quer dizer, a identidade.
Pensa bem, o que é identidade nacional? Identidade nacional é a memória dos grandes feitos realizados em comum. Isso não existe na cultura brasileira atual. O pessoal esqueceu tudo, apagou tudo. Até fisicamente, quando você olha a cidade de São Paulo, eles apagaram todos os marcos históricos, apagaram a memória da cidade e botaram no lugar um monte de edifício de pastilha, coisa idiota, né? Tudo porque a moda é a adesão superficial à moda estrangeira. É uma coisa de louco isso, nós temos que parar com isso, né? Mais vale as casinhas velhas que refletem o nosso passado do que as belezas ultramodernas que o pessoal está enchendo aí o espaço. O Centro Antigo de Santos, que é riquíssimo, está abandonado. A Casa dos Andrada está abandonada. O Centro de Santos é um marco mais antigo do que qualquer região aqui dos Estados Unidos. 1550, a primeira eleição das Américas foi Nós temos que ter amor por essas coisas e temos que preservá-las, meu Deus. E temos que preservar a memória nacional, em primeiro lugar, da língua nacional. Se o sujeito não tem amor à língua pátria, como é que ele pode ter amor à pátria? Tudo esse patriotismo desses caras, isso é tudo só interesse corporativo, não tem patriotismo nenhum. Se você desrespeita a própria língua, que amor à pátria pode ter, meu? Você desrespeita a sua língua, você desrespeita a sua história, você desrespeita seus valores culturais e diz que é patriota? Por quê? Porque vai defender a Amazônia contra o invasor estrangeiro? Ah, vai a merda, porra. Não dá. Pode falar todos. Pode falar todos. Todos. Estão todos filhos de putz. Bem, nessa deixa, eu acho que vocês fizeram aí uma grande interferência aí com essa live, de ao menos ter levantado esse tema, porque isso, para mim, já é um tema antigo, de ter que silenciosamente passar por esse dia. Acho que me lembro, desde criança, que dia 15 de novembro, entre família, ninguém comemorava nada e achava absurdo, outros davam risada de por que o povo brasileiro é levado a celebrar o 15 de novembro. E agora temos uma amplitude maior, tem mais pessoas com consciência da verdade, o que aconteceu com a história do Brasil. Eu acho que a função da história aqui não só é de trazer esses marcos fundamentais, não só para o país como território, mas como política, mas como sociedade importante, e para trazer confiança na sociedade. A gente precisa estar confiante com uma base sólida para ser líder. Não existe país, civilização, cultura que foi líder com timidez, com insegurança, com não acreditando em si próprio, não acreditando no seu próprio país, na sua própria civilização. Isso tem ramificações profundas na estratégia e até na concepção de Estado, ao que veio o brasileiro no mundo, a que veio o Brasil, a que serve o Brasil no mundo. Eu tenho minha visão. Eu adoraria que tivesse mais brasileiros com a visão que eu tenho, porque eu, ao menos, tive o privilégio de ter tido a história tal qual ela se decorre. Agora, outros brasileiros estão tendo essa mesma história, então eles acabam tendo a mesma visão. E é muito bacana você fazer parte dessa visão. Me faz sentir muito bem. Eu tenho certeza que vai ter muitos brasileiros por aí se despertando para um novo ser que ainda não existiu, ainda historicamente não existiu, que é aquele ser confiante que a sua história tem algo a ser valorizado e que a sua cultura tem algo a ser comunicado para a humanidade no momento de hoje e para o futuro. É exatamente isso que está faltando. Mas eu acho que vocês estão de parabéns aí pela iniciativa para exatamente iniciar isso com o pé direito, num resgate cultural, e o 15 de novembro fica, eu diria que pode até servir como um marco de reflexão, de conscientização, contrário àquilo que aconteceu no dia 15 de novembro, né? Contra o exército de Deodoro, contra os positivistas, contra os socialistas também, que já tinham ideias ali marcantes, e isso transforme lentamente, até que essa data seja erradicada efetivamente, ela vai servir como um bastião aí de resgate cultural aí para o Brasil, e vocês estão de parabéns aí pela proposta. Se eu puder representar isso, ou tiver outros deputados que queiram representar isso em Câmara, poxa, seria maravilhoso. Mas acho que... É o dia da infâmia, em vez da proclamação da República. Eu também acho. É o dia da infâmia. Você não pode apagar. A gente nunca deve esquecer o 15 de novembro de 89. Só que, em vez de comemorar, a gente deveria estar de luto. E não comemorar, não ter um hino. Ter uma marcha fúnebre.
Tá certo. Já estou de luta. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado mesmo. Agradeço demais, professor Olavo, Luiz Felipe. Agradeço muito a presença de todos que estão ouvindo a gente. Bom, e o que mais eu posso falar? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado. Não sei como é.